Som, graça e paz, mais uma vez, louvado seja o Senhor, amém? Quem nos visita hoje, alguém que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez, quarta vez, quinta vez, ainda está conhecendo a igreja, está decidindo aí, examinando, conhecendo, aprendendo a se adaptar, para que um dia venha descer suas âncoras aqui. Deus abençoe todos vocês, sejam muito bem-vindos. Para a honra e a glória do Senhor. E a nossa esperança é que um dia você chegue para a gente e diga: pastor, pastora, quero descer minhas âncoras aqui. Amém? Quero aqui passar quanto tempo o Senhor permitir, servindo o Senhor, glorificando o nome dEle. E eu peço também que os irmãos evitem o máximo possível saírem para beber água, principalmente os jovens, durante o momento da palavra, tá certo? Para que não chame atenção, de alguma maneira não roube atenção, porque o momento da palavra é um momento extraordinário, um momento onde Deus quer falar conosco, onde Deus quer falar conosco de maneira poderosa, porque a sua palavra não volta vazia. Deus fala através de diversas formas, até num aperto de mão, né, pastor Rinaldo? Um abraço. Mas a palavra, ela quando conversada, falada, ela internaliza, ela gera fé, ela gera convencimento. E eu peço que você, nesse instante, possa dar o máximo de atenção a tudo que vai ser transmitido aqui. Deixa o celular um pouquinho de lado, bota aí no modo offline. É o momento da palavra. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, te pedimos que o Senhor tão somente flua em nós e através de nós. Usa teu humilde servo, teu simples servo. Porque que ousadia é o homem abrir a tua palavra e tecer considerações sobre ela, mas nós estamos aqui para isso. Porque foi dada essa responsabilidade a nós. E aqui nos debruçamos, e aquilo que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor me ajude a transmitir para a tua igreja com fidelidade e amor. Que o Senhor ponha a tua palavra na minha boca, que eu possa me esvaziar de todo conceito humano, de todo achismo. Ó Deus, que eu não venha falar nada que não venha a ser da tua parte, por meio da tua palavra, movido pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, assim nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Queridos, as Escrituras nos revelam uma riqueza que ninguém pode roubar. Porém, todavia, essa riqueza ela é materializada em sementes poderosas que mudam realidades. Eu acredito muito numa prosperidade que o Senhor quer nos dar, que o Senhor quer dar à sua igreja, que o Senhor quer dar ao seu povo. Uma prosperidade espiritual. Amém? Uma prosperidade espiritual, uma riqueza espiritual, mas que, pastor Rinaldo, ela se materializa em sementes para que a gente possa semear tanto no presente como para o futuro. Amém? Eu acredito que Deus quer nos dar uma riqueza, que Deus quer nos fazer plenos, né? Eu preguei, eu acredito que foi há 15 dias atrás aqui, sobre uma vida abundante, onde o Senhor Jesus disse que veio para nos dar uma vida, e uma vida em abundância. A palavra ali era persenos, a palavra além, palavra que no grego quer dizer extraordinário, abundante, algo acima da média. E então, a intenção do Senhor verdadeiramente é que a gente possa viver, como ele disse, persenos, possa viver algo abundante. Quantos querem ser abundantes? Riquezas espirituais, mas que o Senhor também materializa quando nós temos um coração generoso, essa riqueza em sementes que vão aliviar a vida de alguns no presente e talvez até no futuro. Eu posso dizer que
eu e minha esposa, esse ministério, muitos pastores aqui, inclusive, que conheço. Eu conheço semeadores. Você conhece semeadores? Eu conheço semeadores. Pessoas que semeiam na vida de outras pessoas. Semeiam sem esperar nada em troca. Eu já semeei, pastora Elisângela, esse ministério. Conheço muitos pastores aqui que já semearam. E muitas das vezes nós não recebemos nada em troca. E muito às vezes, o que recebemos às vezes não vem em forma de gratidão, às vezes vem em forma de críticas e, bom. Mas o fato é que eu não me prendo a isso. Porque Deus dá semente ao que semeia. Quantos creem nisso? Deus dá semente aos que? Aos que semeia. Aos que não semeia, Deus não dá semente. Mas aos que semeia, Deus dá semente para que façam algo a mais. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que eu já fui muito agraciado por Deus por ser semeador. E sou até hoje. Por exemplo, eu já estava no 5º mês do último seguro, da última parcela do seguro-desemprego. E quando, na minha sala, conversando com a minha esposa, pensando em alguma coisa para empreender, de repente, estava pensando até em colocar uma casa do bolo. Eu tenho uma irmã muito boa que faz bolo. Se eu conhecesse a diaconisa Luana, eu fazia uma parceria com ela. Olha, quem quer empreender, está perdendo dinheiro, viu, irmãos? Essa irmã aqui faz um bolo extraordinário. Se você quiser ser um empresário e botar ela para fazer o bolo, você vai ficar rico. Essa parceria vai dar certo. Mas a verdade é que é o seguinte, gente. A gente quer empreender. Quem gosta de resultados? Amém? Nós gostamos de resultados. Nós trabalhamos por resultados. Nós queremos ver a nossa vida andar para frente, não é para trás. Quem fica feliz em só tomar pancada na vida? Não, ninguém. E a Bíblia diz, Jesus disse, eu vim para persenas, eu vim para que vocês tenham uma vida e vida em abundância, uma vida extraordinária. E eu acredito que essa plenitude, essa riqueza, ela é espiritual, mas ela também se materializa no espiritual. Ela também se materializa, melhor dizendo, no material, através de sementes. Então eu fui agraciado quando uma psicóloga liga para mim e disse assim, Jonathan, tu está fazendo o quê? Eu disse, eu estou em casa. E ela disse, estamos precisando de um gerente aqui em Vitória de Santo Antão. A loja é a tua cara, tu vai tomar conta da loja. Eu disse, o quê? Ela disse, eu liguei para a Elisângela disse, vai-te embora. Eu já fui muito agraciado quando a porta, ela veio e o Senhor só disse assim, entra. Quantos querem nisso, queridos? Que o Senhor, Ele abre portas para quem é generoso e diz assim, entra, sou eu que estou fazendo, amém? Olha, Deus vai te dar e vai fazer tantas coisas poderosas na vida de quem for semeador, e eu tenho certeza que eu estou falando aqui com um grupo de semeadores, amém, irmãos? Eu não estou partindo da primícia aqui de maldição na vida de ninguém, todos nós somos semeadores, amém, amados? Amém? Amém ou não amém? Quem não é, vai ser a partir de hoje, para a glória do Senhor. Porque você não sabe a bênção que você está perdendo se você não for um semeador. Você não tem noção do ambiente profético, do ambiente espiritual que Deus tem, sabe, do segredo que Ele tem com aqueles que semeiam na sua obra. Daqueles que aliviam a fome de alguém. Eu já tive um irmão que bateu na minha porta e quando eu abri um casal, queridos, naquele período eu estava reformando o templo aqui, tudo que entrava, nosso diácono Wilson é prova, tudo que entrava era para obra, e a pastora fazendo comida, Caleb com um aninho ainda, acho que 9 meses, e aquela luta, eu fiz um curso recentemente e descobri que centenas, para não dizer quase mais de 1000 igrejas, ou milhares, não sei se 10, 5, 15 mil igrejas, não sei quantas, mas estatísticas dizem que centenas e milhares de igrejas fecharam na pandemia, pastor Rinaldo. Fecharam por conta da crise econômica. E nós aqui estávamos inaugurando esse templo. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque Deus dá semente ao que semeia.
Deus da semente. E um casal bateu na minha porta e quando eu olho, menos espero, um casal que não era da igreja, não era membro da nossa igreja, não eram filhos da fé nossa, eram filhos da fé de outro pastor, e de repente chegou lá e disse, nós viemos aqui entregar isso aqui porque o Senhor não deixou a gente dormir essa noite pensando em vocês dois. E quando eu olhei um carrinho abarrotado de comida, de tudo do que tinha do bom e do melhor, e eu disse, nossa, glória a Deus, como o Senhor é maravilhoso. Então Deus vai fazer de tal maneira que você vai ter humildade para receber, amém, queridos? Agora, quando você fizer, Deus vai ter humildade, você vai ter humildade para viver o que Deus quer te dar. Amém, amados? E você vai viver sem sentimento de culpa, sem sentimento de que eu tenho, mas alguém não, porque é Deus que está te dando. Amém? Amém? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Que você vai viver sem sentimento de culpa, sem aquele peso, porque eu tenho, porque eu estou bem, porque... Não, você vai viver bem. Você vai viver sem sentimento de culpa, porque você é semeador. Porque o dono da vinha é generoso. Amém? Então, queridos, eu não falo sobre aqueles que eu ajudei. Às vezes a gente se prende muito, né? Ajudei tanto, não tive reconhecimento. Fiz tanto. Amados, não se prende a isso. Isso é muito pequeno. Amém, amados? Amém? Eu quero girar essa chave na vida da nossa igreja. Eu quero dizer para você, olha, Deus dá semente ao que semeia. Deus dá semente ao que semeia. E nós estamos diante de um texto que é rico, é extraordinário. É um texto que fala da semeadura. 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 5 ao verso 11, né? Mas eu quero ler apenas o verso 11 agora, para que a gente possa basear o nosso tema, não é? Diz assim o verso 11 de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 11. Diz assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Que coisa extraordinária. Veja que texto. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, e por sua generosidade, resulte em ações de graças. Eu quero meditar com vocês sobre vocês serão enriquecidos. Esse tema não é meu, esse tema é do apóstolo Paulo. Ele é que disse, vocês serão enriquecidos. Você pode apontar para o seu irmão e dizer assim, você será enriquecida. Você será enriquecido. Você pode, irmãos, profetiza na vida do teu irmão aí no Instagram, você será enriquecido. E diz o texto, e aí há quem diga assim, mas é enriquecido espiritualmente, porque em outras passagens nós vamos ler a mesma palavra que aparece aqui no grego, aparece em outras, quando fala de riquezas espirituais. Mas quando Paulo diz, vocês serão enriquecidos, aqui nesse texto ele fala de todas as formas. Diga, de todas as formas. Então é espiritual e material. De todas as formas é de todas as formas. Amém, queridos? Agora veja, é interessante, porque a Bíblia, ela nos convida a mergulhar num ambiente de dependência. Diga, dependência. De confiança. Porque Deus dá semente ao que semeia. Então, para quem semeia, é um ato de confiança. É um ato de dependência. A gente sabe que o texto que nós estamos lendo está dentro da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreveu uma segunda carta e ele escreve para refutar 3 problemas. Primeiro, porque existiam irmãos que estavam falando mal de Paulo. Sempre tem crente que fala mal do pastor na igreja, né? Misericórdia. Aqui não. Amém? Mas sempre tem crente que fala mal do pastor. E estava falando mal do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo estava demorando para visitar a igreja. Pastor está demorando, pastor está abandonando a gente, pastor está trocando a gente. E existia falsos mestres dizendo, Paulo está pegando o dinheiro das ofertas. Existia falso mestre dizendo assim, Paulo está pegando o dinheiro das ofertas para ele. Até Paulo foi acusado disso, nem Paulo se livrou da língua maldita. Né? Nem Paulo se livrou. Paulo escreve, olha, do capítulo 1 ao 7, ele escreve só para refutar e para explicar por que não tinha ido ainda à igreja de Corinto. Do capítulo 8 e 9, ele fala de que mesmo ele sendo bombardeado, ele não deixa a missão dele. Isso é interessante.
Porque ele era bombardeado pelos falsos mestres de que estava ficando com as ofertas. Porque Paulo fazia ações missionárias. E toda missão requer dinheiro. Amém, queridos? Toda ação missionária, vamos fazer um café com Jesus, tem que ter doação. Amém? Tem que ter doação, queridos. Tem que ter. mas tudo na igreja tem que ter. Tudo tem que ter missão. Tudo tem que ter dinheiro. É a missão. A missão é junto com a ação da semente. Porque Deus dá semente ao quê? Ao que semeia. E ele mesmo sendo bombardeado, não para de incentivar a igreja a ser generosa. E a gente não deve. Às vezes a gente se cala, pastores. A gente se cala, né? Eu vou falar de dinheiro para a igreja, eu vou pedir recurso, eu vou levantar um projeto social, eu vou levantar um projeto para fazer uma creche, vou começar a pedir dinheiro aos outros. Queria eu ter, mas nós temos que envolver as pessoas. Amém, amados? Porque Deus tem um mistério quando Ele envolve você e eu na missão. Porque quando nós nos envolvemos na missão, isso agrada o coração de Deus. Amém? Deus se agrada, Deus fica feliz, Deus fica alegre, porque Deus ama quem dá com alegria, e quando todos se envolvem naquela causa. Isso é extraordinário, amados, isso é extraordinário. A gente podia falar muito sobre isso, mas eu quero percorrer aqui o texto, para que a gente possa falar sobre vocês serão enriquecidos. Qual é o tema da nossa mensagem? Vocês serão enriquecidos. Então, Paulo, ele mesmo sendo criticado pelos falsos mestres de que estava abandonando a igreja de Corinto, de que ficava com o dinheiro das ofertas, ele estimulava a igreja a ser generosa. E ele prepara a igreja para ser ali, prepara uma oferta muito grande para levar para os crentes de Jerusalém, que estavam passando por grande perseguição. E, por fim, ele defende seu ministério. Nosso texto está na segunda parte, onde Paulo ele vai impulsionar a igreja a ser generosa. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: Paulo, ele diz que a generosidade deve ir além das circunstâncias. Porque a generosidade na vida do crente, na vida da igreja, é um princípio inquestionável. Amém, queridos? Veja que coisa interessante. No capítulo 9, verso 1. Capítulo 9, verso 1. Pode colocar esse texto aí para a gente? John Wesley vai chamar isso de uma disposição inquestionável. Ele vai dizer o seguinte: é inquestionável de que a igreja não seja generosa. É inquestionável. Nós temos que ser misericordiosos, nós temos que ser generosos, diz assim a palavra do Senhor, tá? Eu não coloquei esse texto explícito aqui, mas eu quero ler com vocês. Enquanto a menininha está achando ali, a gente coloca aqui para vocês, tá? 2 Coríntios. Capítulo 9, verso 1, diz assim: não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Paulo está dizendo, não tenho necessidade de escrever. Ou seja, para o apóstolo Paulo, é como eu comecei o sermão dizendo aqui, eu não vou partir da premissa de que não somos semeadores. Todos nós somos semeadores, porque eu não vou partir da premissa de que não somos. Paulo está dizendo, eu não preciso falar para a igreja ser generosa. Eu não estou falando aqui para a igreja ser generosa. Eu não estou falando aqui para você ser generoso. Eu não estou falando aqui para sermos, porque eu já entendo que devemos ser. Amém, queridos? Eu já entendo que devemos ser. Eu estou escrevendo, eu escrevi, na verdade, esse sermão, e estou falando para vocês porque eu entendo que o Senhor, Ele tem riquezas para nos dar. Acho que tem gente que não quer não, pastor Renan. Deus tem riquezas para nos dar. Riquezas espirituais, sim, espirituais. Mas que se materializam em sementes. Que se materializam em sementes que serão bênção para o presente e para o futuro. Eu vou repetir muito essa frase. Riquezas espirituais que se materializam em sementes.
que serão bênção para a vida de pessoas no presente como no futuro. Eu tenho certeza que Deus quer usar a tua vida como um semeador para mudar a realidade de pessoas tanto no presente como no futuro. Quantos querem? Amém? Porque veja, queridos, eu entendo o seguinte: generosidade só dá quem tem. Amém? Se Deus quer que você seja Betânia, diaconisa Betânia, generosa, Deus vai te dar. Amém? Agora veja, é interessante notar que a generosidade, ela vai além das circunstâncias. Veja o que diz o texto, tá? De 2 Coríntios, capítulo 8. Paulo, começando no verso 1, ele vai dizer assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, da grande alegria e da extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. Os crentes, as igrejas da Macedônia, vivendo em tribulação, vivendo com uma extrema pobreza, em uma extrema dificuldade econômica, mesmo assim, eles transbordavam de alegria, de grande alegria, e eles transbordaram com uma rica generosidade. Paulo está dando testemunho das igrejas da Macedônia para a igreja de Corinto. Paulo está dizendo, olha, eu quero dizer para vocês que eles foram fiéis. Eles foram generosos, vivendo mesmo em situações difíceis. E talvez você diga assim, mas pastor, o senhor está incentivando a gente a ser generoso e muitas vezes eu estou cheio de conta para pagar. Eu estou com débitos, eu estou com desajustes financeiros. Eu tenho total confiança no Senhor de que o Senhor tem interesse de te dar plenitude financeira. O Senhor tem total interesse de te dar plenitude na tua finança, nos teus projetos. Mas Ele tem um interesse de te dar essa plenitude, mas de já trabalhar no meu e no teu coração o desprendimento, diga desprendimento, dos bens materiais. Porque não é quando está sobrando que eu devo ser generoso. Eu devo ser generoso quando o Senhor manda. Amém? Eu devo ser generoso quando o Senhor ordena, quando o Senhor diz, agora vai, que eu estou contigo. Porque Deus dá semente ao que semeia. E aqueles irmãos, mesmo vivendo em uma extrema pobreza, eles transbordavam de alegria em cooperar. Eles transbordavam de alegria em cooperar. E isso é extraordinário. Um grande teólogo chamado John MacArthur disse assim, Deus tem um plano muito diferente de solidez financeira para a vida dos homens. Para a vida dos homens seculares, a riqueza envolve muito trabalho e investimentos. A riqueza envolve muitos trabalhos e investimento. Porém, para Deus, há um contraste. O caminho para a riqueza também envolve uma disposição de generosidade. Para John MacArthur, ele vai dizer, o generoso não é somente aquele, ou aliás, o caminho da riqueza, o caminho para a prosperidade não é somente trabalhar e investir. Não é? Eu não estou falando que você não deva seguir o primo rico, aquela galera que está ensinando a investir. Tem jovens sonhando com seu primeiro milhão. Sonhe. Sonhe, trabalhe, invista. Amém? Tem nenhum pecado nisso. Agora entenda que não só há um caminho para você ser próspero. Não é só o caminho do trabalho árduo e do investimento. Há um outro caminho que eu estou apresentando para você aqui nessa noite. De graça, meu curso está free. No final você compra uma apostila. Não é assim?
É de graça, veja, Mateus, coisa boa. É de graça. Aprenda a ser generoso que você prospera. Amém, queridos? Eu pergunto a você, quantos mendigos, quantos pobres veem uma marmita sua durante o ano? Uma marmita de comida. Quantos? Talvez você não seja generoso assim, mas você é generoso numa ação no ministério infantil, numa ação na igreja. Eu pergunto a você, você pode ser generoso porque há um caminho de prosperidade na generosidade. Eu vou repetir. Há um caminho de prosperidade na generosidade. Amém? Isso parece estranho, porque para quem tem dinheiro, só dinheiro gera dinheiro. Para Deus, não. Generosidade gera dinheiro. Para Deus, generosidade gera dinheiro. Para Deus, generosidade gera dinheiro. Para Deus, generosidade gera dinheiro. Se a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, eu vou repetir. Para Deus, generosidade gera. Para Deus, generosidade gera. Para Deus, generosidade gera dinheiro. Para Deus, generosidade gera riquezas. Porque Deus dá semente ao que semeia. Mas como, pastor? Como é que eu posso, semeando, ajudando, eu posso ser próspero, eu posso ser rico? Eu pergunto a você, você confia em quem? No seu braço? Ou você confia no braço forte do Senhor? Na prática, você confia em quem? Na prática. Na prática. Na hora do vamos ver, você confia em quem? Você confia em quem? Você tem o conhecimento de que Deus é bom. A sabedoria. Aí vem, Deus é bom, e aí você é desempregado. A sabedoria diz assim, Deus é bom. Continua confiando, porque Deus é bom. Amém, queridos? Você tem um conhecimento, você tem a sabedoria dizendo, mesmo tu desempregado, Deus é bom. Porque Ele vai abrir as portas. Ele vai te sustentar, Ele vai prover, Ele vai levantar, Ele vai mudar esse quadro, porque Deus é bom. Você tem conhecimento de Deus, Deus é bom. Chega na hora da prova, se você não tiver sabedoria para dizer, Deus é bom, você vai dizer, e agora? Tá vendo, vou para a igreja, dou meu dízimo, fui desempregado, fiquei desempregado. Deus é bom, diga, Deus é bom. Paulo ora para que a igreja tenha conhecimento, sabedoria e revelação da parte de Deus. Paulo ora por isso. E nós precisamos ter conhecimento, sabedoria e revelação da parte de Deus. A palavra do Senhor diz, Provérbios 3, verso do 9 ao 10, diz, honra ao Senhor com a tua riqueza e do primeiro de todos os teus produtos, para que os seus celeiros sejam preenchidos com abundância e os seus barris transbordem de vinho. Quantos creem? Quanto mais você honra ao Senhor, mais Deus ele te sustenta, ele te mantém, tá? Há quem dá com deliberalidade e ainda aumenta ainda mais. Há quem retenha e é justamente devido ainda resulta apenas em falta. O homem generoso será próspero e o que rega vai ser regado. Provérbios 11, do verso 24 ao 25. Queridos, a verdade é que Deus, Ele está tão presente nesse assunto, porque às vezes a gente pensa o seguinte, os jovens pensam o seguinte, não, o caminho da faculdade, o caminho do vestibular, o caminho do meu trabalho, da minha profissão, isso é uma escolha minha. Mas eu pergunto a você, Deus tem interesse nessa área? Eu digo a você, Deus tem interesse. Eu pergunto não, eu afirmo, Deus tem interesse nessa área. Porque Ele quer te ver bem. Ele quer te ver feliz. Provérbios 18, 16 vai dizer, o presente do homem alargar-se-lhe-á o caminho e levá-lo-á à presença dos grandes. Então, o homem que dá presentes, o homem que presenteia, vai ter caminhos largos. Quantos creem nisso? Um segundo princípio interessante é não somente o princípio de ser generoso em qualquer circunstância, mas o princípio da quantidade como fator de riqueza. Veja o que Paulo vai dizer. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. E digo isto.
o que rega, o que semeia pouco, também ceifará pouco. E o que semeia em abundância, também ceifará em abundância. Se você crer nesse princípio, você vai viver e vai depender do Senhor. E você vai ser um semeador. Porque a Bíblia está dizendo, olha, se você semear pouco, você vai colher pouco. Mas se você semear muito, você vai colher muito. A Bíblia está dizendo assim, você tem que depender do Senhor. Porque às vezes, irmãos, às vezes a gente está ali e vem um pedido. Vem uma ajuda, vem um pedido de ajuda, um suporte. E aí você diz assim, aí, eu vou tirar do meu, vai até me apertar um pouco ali. A prática é assim. Porque nós geralmente nunca temos sobrando. Não há quem tenha tanto que tire que não diga assim, eu podia investir e ganhar mais. Todo mundo se tirar de algum canto, deixa de ganhar, no mínimo. Mas a verdade é que a Bíblia está dizendo que quanto mais você semeia, mais você tem. Amém, queridos? O fator do valor é muito importante. Lucas, capítulo 6, verso 38, Jesus vai dizer, dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando-vos, darão. Porque com a mesma medida que você medizes, também vos medirão de novo. Então, dai e ser-vos-á dado. A Bíblia está dizendo assim, Jesus está dizendo, se você der, você vai receber. Se você for generoso, você vai receber boa medida, diga boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Quem vai dar, pastor? Quem vai dar? Quem vai dar para mim se eu der boa medida, recalcada, sacudida e transbordante? Quem vai dar? Quem está prometendo isso? Você confia em quem? Você depende em quem? Você depende de quem? Ele está dizendo que se você der, vai ser dado a você boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Então, bendito seja o nome do Senhor por isso. A alma generosa engordará. E o que regar também será regado. Provérbios 11, 25. A alma generosa, ela vai ser gorda, ela vai engordar. Quem quer engordar? Mas eu digo espiritualmente. Amém, irmãos? Fisicamente ninguém quer, né, pastor Renan? Eu estou lutando para emagrecer. Mas o texto, bom que o texto diz assim, a alma, né? Generosa engordará. Mas tem gente que começa a ganhar dinheiro, começa a ficar gordinho, né? Porque vai comer fora, vai pro almoço, né? Não pode ver nada. Tudo pede porque pode comprar, aí vai comendo, ficando gordo. Que você engorde também na sua alma. Porque a Bíblia está dizendo, olha, Provérbios 11, 25, a alma generosa vai engordar. Deus tem riquezas espirituais para te dar se você for generoso. E essas riquezas espirituais, elas vão ser materializadas em sementes poderosas. Você vai ter uma alma plena. Não só no dinheiro, amados, mas uma alma. Você sabe o que é a alma? A alma são as emoções. Você vai ter emoções curadas, emoções plenas, emoções saradas. Amém, irmãos? Tem gente aí, igreja, fazendo campanha de caminhada para ter alma sarada, para ter alma curada. Todo mundo está desesperado para ter alma curada. Mas ninguém fala que quando você dá, você cura a sua alma. Amém, irmãos? Porque tem gente tão egoísta que não partilha nada, é pobre, cego e nu. É mesquinho, sabe? Tem gente mesquinho com comida, mesquinho com garçom, não dá nem algum jeito para um garçom. O cara serve com tanta alegria, sabe? O cara vem com tanto entusiasmo.
sabe? Não pergunta nem se o restaurante divide sabe? Seja nobre, amado. Amém? Você vai para um restaurante, termina ali o começo e diz, olha, eles dividem a comissão para vocês, dividem. Então pague, irmão. Seja nobre, amém, queridos? Seja generoso. Ah, mas não é obrigatório, eu tiro. Uma misericórdia, amados. Seja generoso, pelo menos com o cara que te serviu ali, trazendo um copo, um prato. É um serviço. Pratique a generosidade, nem que seja dessa forma. Amém, amados? Comece nas pequenas coisas. Seja nobre. É elegante. Você vai ser sempre bem quisto naquele restaurante. O garçom vai dizer, ó, chegou meu patrão, que nunca cancela os 10%. Ele vai te tratar bem. Quem gosta de ser tratado bem? Então ajuda, irmãos. Amém? Seja generoso, para de ser mão de vaca, mesquinho, né? Vai comprar uma tuia de macaxeira lá velha, tudo cheio da lama, ainda pede desconto. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Jesus chamou a gente para ser pleno, amém, irmãos? Amém? Eu não estou mandando você sair daqui comprando tudo caro, não. Que eu também gosto de economizar. Amém? Mas seja nobre. Porque quando você é alguém generoso, você é nobre. Você é nobre, você não vai ser mesquinho, você não vai ser, sabe, o cara, para o vendedor sair, você saiu de perto dele, o vendedor disse, graças a Deus, o sangue de Cristo tem poder. Misericórdia, parece um chupa-sangue aquele cliente ali. Não deixou ganhar nada. Agora, claro, eu estou falando de uma negociação, né? Numa negociação tem que ser bom para os dois lados, né? Senão também tem vendedor que rapa tudo para ele, não te dá nada. Mas eu estou falando de uma gorjeta, tá? Lucas 3:11. Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Isso. Pastor, esse sermão está meio chato. Eu acho que o pessoal não está gostando não, Senhor Jesus, desse sermão não. Mas foi a palavra de Jesus. Lucas 3:11. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Quem está dizendo isso é o Senhor Jesus, amados. Porque se espera que nós sejamos generosos, misericordiosos, tá? Vi também uma viúva pobre colocando 2 pequeninas moedas de cobre. E digo, a viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Sabe o que é dependência, amados? Sabe o que é dependência? É quando você diz assim, eu dependo de ti, Senhor, não dependo dessas moedas. Eu não dependo do meu salário. Eu não dependo do meu salário. Eu louvo a Deus, queridos. Olha, tem jovens aqui nessa igreja que arrumam um emprego e dizimam o primeiro salário, amados. O primeiro salário. Você pode dar um glória a Deus, pelo menos, pela irmã? Já que não é você, dá um glória a Deus pela irmã, pelo irmão. Amém, irmãos? Porque isso é dependência, mas você já imaginou que você trabalhou o mês todinho, você dizer, o primeiro salário é primícia. É primícia para Deus. Deus honra, irmãos. Porque Deus ama quem dá com Deus ama quem dá com alegria. É primícia, é dependência, amados. Ah, mas como eu vou trabalhar o mês todo, vou dar o dinheiro para a igreja? Queridos, aquela viúva deu das moedas que tinha e pronto. Jesus está mandando você dar todo o seu salário? Não. Mas Jesus está analisando se eu dependo ou não. Se você depende ou não. Se você depende ou não dele. Se você é generoso, se você confia nele. Aquela viúva disse, eu confio. Eu dou tudo. Jesus viu muitos homens dando do que sobrava. Isso não vai fazer falta. Então eu dou para a igreja. Mas Jesus olhou para ela e disse, ela deu mais do que todos. Ela deu de tudo. Ela deu tudo que tinha para viver. Em Atos capítulo 5 vai dizer que Ananias deixou Satanás encher o seu coração. Quando ele vende sua propriedade, decide dar uma parte e retém. Vai entregar aos pés dos apóstolos, faltando dinheiro. Pedro disse, a propriedade não era tua. Era, o dinheiro não era teu. Era porque tu dissesse que ia dar para o Senhor e depois dissesse que é meu. Tem gente que é assim, né, irmãos? Deus, quando tu me abençoar, eu vou ser fiel. Aí depois não é mais.
Aí depois não é mais. Não estou falando de dificuldade, irmãos. Deus manda a gente primeiro consertar a nossa casa, amém? Eu já tive pessoas no meu gabinete pastoral dizendo, pastor, estou conseguindo ser dizimista não. Deus manda primeiro tu consertar a tua casa. Porque como é que você vai consertar a casa de Deus se você não conserta a sua casa? Agora, pelo amor de Deus, irmão, conserta a tua casa um dia. Para que a igreja um dia seja consertada por você também. Para que a igreja, para que Deus coopere, para que você coopere com a obra do Senhor. Amém? Amém, amados? Ah, pastor, mas dependência é dependência. Eu dou mesmo com dívida. Amém. Amém. Porque aquela viúva deu tudo o que tinha. Se você depende, amém. Se você confia, amém. Porque Deus ama quem dá com alegria. É melhor do que você, sabe? Mas é muito importante isso, amados. É muito importante. Quantos creem nisso? Porque o Senhor quer nos enriquecer para que vocês sejam enriquecidos. Vamos trazer à memória o tema para ver se a igreja se alegra. Vamos ver? Para que vocês sejam enriquecidos. Amém, amados? Porque parece que o assunto está ficando meio chato. Para que vocês sejam enriquecidos. Paulo está dizendo, vocês são generosos. Para que vocês sejam enriquecidos. E terceiro e último ponto. Terceiro ponto da mensagem. Paulo vai dizer o seguinte. Para que vocês transbordem. Sejam enriquecidos e transbordem. Amém? Para que vocês sejam enriquecidos e transbordem. Então, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 9 a 11, vai dizer, distribuiu generosamente aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aí, o verso 10, pode colocar o texto? 2 Coríntios, capítulo 9, verso 9. Distribuiu generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que supre a semente e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Veja que coisa extraordinária. Paulo está dizendo, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Você semeia? Se você semeia, Deus te dá pão. Se você semeia, Deus te dá semente e está dizendo, não vai faltar o pão. Se você é semeador, o Senhor está dizendo, você vai receber semente e não vai faltar na tua casa. Quantos creem nisso? Quantos creem que você será um semeador e não vai faltar na tua casa? Não vai faltar o pão na tua sementeira. Não vai, não vai, não vai. O diabo diz assim, deixa de ser besta. Sabe por quê? Porque o diabo sabe o poder que tem a semeadura na tua vida. Aí o diabo vai dizer, deixa de ser besta, tu vai dar para a igreja, ao pastor, ao carro novo do pastor. Olha o irmão ali, ó. Todos os pastores, todo mundo com salário. E cadê tu? Tu vai pegar teu dízimo e dar? Tu está devendo. O diabo sabe o poder que a semeadura tem. Satanás sabe. O diabo sabe. Mas se eu der, vai faltar para minha filha. Queridos, aquela viúva pegou e fez um bolo para o profeta. Se fosse nos tempos de hoje, o pessoal dizia, esse profeta é mercenário. Mas Deus chegou para ela e disse, faz o bolo para mim. Sim ou não? Faz o bolo. Depende do Senhor. Amém, queridos? Se o Senhor mandar pegar a tua última farinha, tá? Essa mensagem talvez não cole para muita gente que vai ouvir. Vai dizer, pastor que manda o povo pegar as últimas coisas que tem. Irmãos, isso é dependência. Isso não é para qualquer um, não. Mas eu não sou, então não aguento não, pastor. Então você não é da família da fé. Você tem que avaliar se você é da família da fé. Porque a família da fé tem independência. A família da fé, irmãos, vive pela fé. Ela depende do Senhor. Porque, olha, a Bíblia diz, aquele que supre a semente ao que semeia. Você dá a semente e Deus está dizendo, eu vou te dar outra. Você dá uma semente, Deus está dizendo, eu vou te dar outra. Você dá uma semente e Deus está dizendo, eu vou te dar outra.
Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém? Amém, Jesus. Alguém aplaudiu. Eita, alguém te aplaudiu, Senhor. Aleluia. Ela estava ficando triste, Senhor. Ninguém estava acreditando que o Senhor ia dar uma semente. Amém. Deus dá semente para o que semeia, meu irmão. É Paulo que está dizendo, é Paulinho, não sou eu não. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja de Corinto, bota aí no Google, igreja de Corinto. Você vai pesquisar lá. Você vai dizer, Paulo, tá vendo? Fez a obra do Senhor, a obra foi em vão. Você sabia que lá na Grécia, a rua da igreja é o nome do apóstolo Paulo? E é uma catedral. É uma catedral lindíssima. A 80 quilômetros de Atenas. Está lá, Catedral do Apóstolo Paulo. Está lá, se você pesquisar hoje, se você viajar para a Grécia, você vai pesquisar e você vai ver a Catedral do Apóstolo Paulo, lá na Grécia. A igreja que ele escreveu. Queridos, quem faz a obra do Senhor, a obra não fica pela metade, irmãos. Ele está sendo mencionado aqui hoje, o ensino dele está sendo mencionado aqui hoje. O nome dele está lá na rua da Grécia, tá? Rua Corinto, cidade de Corinto, Rua Apóstolo Paulo. Queridos, a obra do Senhor nunca é em vão. Você crê nisso? Você crê nisso? Paulo está dizendo, a sua justiça distribuiu generosamente, a sua justiça permanece para sempre. Paulo está citando o Salmo 112, verso 9, que diz assim, tá? Diz assim, o generoso de vida é um homem justo. Você pode colocar esse salmo, Salmo 112, verso 9. Distribuiu, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder será, e o seu poder se exaltará em glória. Deus tem glórias, Deus tem honras para aquele que é generoso. Talvez o diabo disse, você é um bobão. Se aproveitaram de você. Não, você foi generoso, amém? Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Porque o caminho da prosperidade é o caminho da generosidade. O caminho da prosperidade é o caminho da generosidade. E eu quero falar sobre essa palavra, enriquecidos, que quer dizer tornar-se rico. Enriquecer mesmo. Enriquecer espiritual e enriquecer em fortuna, enriquecer em posses, em abundância, em plenitude. O Senhor quer nos enriquecer. O Senhor tem interesse em nos fazer prosperar. Quantos podem dar um glória a Deus nessa noite? O Senhor tem interesse em ter uma igreja generosa, porque Ele é generoso. Ser bom, ser bondoso é uma virtude divina. E quando o homem consegue ser bom, ser bondoso, ele está parecendo com Deus. Amém? Você é filho de Deus? Seja bom. Você é filho de Deus? Jesus se esvaziou de toda a sua glória, habitou entre os homens. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus, sendo dono de todas as coisas, se fez pobre. Se fez pobre para se doar, para se entregar. Amém, queridos? Ele nos ensinou o caminho da humildade. Ele nos ensinou o caminho da humildade. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você já foi enganado, enganada. Talvez já se aproveitaram de você, da sua bondade. Mas deixa eu dizer algo para você. Você fez para Deus. Amém, queridos? O Senhor vai te honrar. O Senhor vai te devolver. Porque a Bíblia está dizendo que Ele se manifestará também em coisas materiais. Veja que coisa extraordinária. Romanos capítulo 15, do verso 25 ao 27. Paulo diz assim, eu quero concluir a mensagem com esse texto. Agora estou indo para Jerusalém para ministrar aos santos, para Macedônia e para Caia.
foram o prazer de fazer uma contribuição para os pobres dentre os santos em Jerusalém. Sim, eles ficaram satisfeitos em fazê-lo e eles estão em dívida com eles. Porque se os gentios foram participantes das suas coisas espirituais, eles estão em dívida para ministrar-lhe também coisas materiais. Quando nós somos misericordiosos espiritualmente, nós colhemos bens materiais. Quando nós somos misericordiosos e participamos de algo espiritual, Paulo está dizendo, eles vão colher coisas materiais. E durante muito tempo parece que foi pecado falar de coisas materiais na igreja, mas eu quero dizer algo para você. Isso tudo está muito interligado. Porque quando Deus manifesta o seu poder, Ele cura a alma, Ele cura a mente, Ele cura as emoções, mas Ele restabelece a saúde para você se tornar produtivo. E com isso vêm as bênçãos materiais. Com isso vem a plenitude. Com isso vem a satisfação. E eu quero incentivar você nessa noite a dizer, Deus, gera em mim esse coração generoso. Como diz o tema da mensagem, vocês serão enriquecidos. E que Deus acompanhe a tua vida todos os dias e faça de mim e de você um grande semeador. Faça de mim e de você um grande semeador no reino dele. Mas eu quero profetizar sobre a vida de todos os semeadores. De todos aqueles que venceram o amor ao dinheiro. De todos aqueles que romperam para depender de Deus, confiar de Deus. Eu quero profetizar a vida daqueles que não romperam. Eu quero dizer que você rompa nessa noite, porque ninguém pode decidir ser fiel por você. Eu não posso decidir ser generoso pelo pastor Valdemir. Eu vou ser generoso, viu, pastor Valdemir, pelo Senhor. Não tem como, amados. Isso é algo intransferível. Eu sou generoso, ele é generoso. Cada um de nós temos que decidir lá dentro do nosso coração sermos generosos, porque Deus ama quem dá com alegria. Seja o dízimo, seja a sua oferta, seja a contribuição numa ação, seja uma cesta básica para alguém, seja uma ajuda para uma marmita de comida para alguém na rua. Eu garanto que os comerciantes que estão aqui sabem o que é ter pessoas pedindo nas suas portas, não é? Eu sei que tem muita gente aí fora que se acostumou com a rua, se tornou um dependente químico, às vezes não processa direito as coisas. Mas eu quero dizer algo para você. Faça aquilo que o seu coração pedir, faça aquilo que Deus determinar. Amém? Seja generoso, porque a palavra do Senhor está dizendo, vocês serão enriquecidos. Vocês serão enriquecidos. Vocês irão transbordar de bênçãos. Vocês serão enriquecidos para a honra e a glória do Senhor. Eu peço que você fique de pé nesse instante. Amém? E essa palavra tem tudo a ver, queridos, com o ofertório. Tem tudo a ver com esse momento de primícia, né? De ofertas. E eu quero ler um texto para a oferta. Eu sei que a pastora Gisela escalou alguém aí, mas eu quero pedir licença. E quem vai dar a palavra de oferta já venha para cá, porque vai orar. Mas eu quero ler esse texto de Crônicas 29, do verso 1 ao 6. Crônicas 29, verso 1 ao 6. Poder colocar Crônicas, 1 Crônicas 29, do verso 1 ao 6. Diz assim, então, o rei Davi disse a toda a assembleia, Deus escolheu meu filho Salomão e a mais ninguém. Ele, porém, é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande.
pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Aí ele diz no verso 2. Você pode acompanhar comigo a leitura no verso 2. Tá? Eu estou lendo na versão NVI. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. Diz ele: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engates, e ainda turquesas, pedras de várias cores, e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor do templo do meu Deus, agora eu entrego as minhas próprias riquezas. Ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 3.000 talentos de ouro de Ofir e 7.000 talentos de prata refinada para o revestimento das paredes do templo. Para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100, os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente. Nós vemos, irmãos, o nosso legado histórico aqui, que não é de hoje, que há um coração generoso, um coração disposto para se dizimar, ofertar. Aqui se falava de entregar ouro, prata, ouro para revestir, prata para revestir as paredes. Você já imaginou? A gente fala de massa corrida aqui, eu estou falando de prata para revestir as paredes. Falando de pedra turquesa, ouro de Ofir. Queridos, Davi disse, da minha riqueza, estou dando ouro e prata. Eu quero que o Senhor derrame essa prosperidade sobre a minha e a tua vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para que a gente seja pleno. Amém? E a gente diga assim, não, a minha igreja não. A minha igreja, eu quero isso. E eu serei o primeiro a contribuir. Ouro, prata, amém, queridos? Até mandando você dar ouro. Não, nem ouro a gente tem. Eu não tenho ouro. Tá? Mas eu quero que o Senhor derrame essa plenitude sobre a minha e a tua vida. Para que cada um, de acordo com a sua medida, seja pleno. Seja pleno, seja misericordioso. E a igreja possa fazer grandes projetos sociais. Tá? Grandes projetos para alcançar vidas, alcançar famílias. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? O diácono Wilson vai orar nesse instante.